Seja bem-vindo, amigos e amigas, pessoas que acompanham o Papo de Líder. Hoje tão especial poder, mais uma vez, estar com vocês. Eu já quero que você compartilhe, né? E claro que se inspire, né, em mais uma história que nós vamos trazer aqui, contar para vocês. Está sendo tão especial poder gravar o Papo de Líder e receber tantos amigos e amigas que fazem toda a diferença, em especial aqui em Santa Bárbara do Oeste, na vida de tantas pessoas. Hoje, com muita alegria, recebendo a minha amiga Diva Ferreira, ela que é muito conhecida por as suas atividades, né, o que ela exerce aqui em Santa Bárbara. Ela não gosta muito do que fala o nome oficial, que é Valdívia Ferreira do Amaral, né? Ela é mais conhecida como Diva, mas enfim, para mim, é claro que é uma honra poder recebê-la. Diva, querida, muito obrigado pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos vê, né, nos assiste. Para mim também é uma alegria, é uma honra poder estar aqui participando desse trabalho que a gente tem visto que tem sido maravilhoso, tem edificado pessoas, então é um prazer estar aqui. Com certeza, para mim que é uma alegria, tá, poder falar um pouquinho mais da tua história para mais pessoas. Muita gente, claro, que já te conhece, que vão ter acesso a este episódio, né, do Papo de Líder, outros que vão te conhecer ainda mais, alguns que vão te conhecer e te ouvir pela primeira vez, e é uma história que realmente motiva, inspira, e é esse, né, o nosso compromisso com esse projeto, é poder falar de pessoas, falar de histórias Sim. que inspiram. E eu gostaria já de começar perguntando para você, eu sei que, claro, o seu coração é barbarense, você já está aqui Sim. na cidade há muito tempo, mas você nasceu em Curitiba, né? Nasci em Curitiba, Paraná. Em 1977, eu nasci em Curitiba. E quando que você veio para cá? Assim, na verdade, eu nasci em Curitiba e depois foi mudando, né? Meu pai foi para São Paulo, Itanhaém, aquelas região ali do litoral. Tanto é que eu tenho família lá em Itanhaém, né? Tenho minhas irmãs ainda que moram lá. E eu morei lá em Itanhaém até os 9 anos de idade. Depois dos 9 anos, eu fui embora para São Paulo, né? E em São Paulo, eu fiquei até os 14 anos. 13, 14 anos. E dos 14... Aí fui para Curitiba. Né? Aí meu pai vendeu a casa em São Paulo. Voltaram para Curitiba. E voltamos para Curitiba. E aí, em Curitiba, eu fiquei nessa fase, dos 13 aos 21 anos, né? Que foi quando eu me casei e vim embora para Santa Bárbara do Oeste. Mas aí, quem te traz para Santa Bárbara do Oeste é o teu esposo, que já tinha algum vínculo aqui? Sim, meu esposo. Como é que é isso? Aliás, mandar um abraço né, pro meu parceiro, meu amigo, Vanderlei, né? Muito especial poder contar a história de vocês aí. Como é que foi isso? Então, assim, meu pai, pastor, né, na cidade de Curitiba, Paraná, meu pai era pastor presidente lá, e eu ajudava meu pai, né, na obra e sempre, desde sempre, né, eu nasci num berço evangélico, né, eu cresci, e aí o meu pai pastoreando, e a gente ali sempre envolvido na obra, sempre com ele ali. Mudou, aí a gente, morando em Curitiba, né, mudou para a cidade de Curitiba em 1997, uma família. E essa família foi congregar na igreja do meu pai, que era, na época, a mãe, o pai e os 2 irmãos do Vanderlei, né, porque eles são de uma família de 3 filhos. Então, eles foram morar lá e aí começaram a congregar na igreja do meu pai. Nessa época, aí eu já tinha uns 18 anos, liderava a mocidade, liderava um pouquinho de cada. Se era o círculo de oração, eu estava no meio, as crianças estavam no meio. Ajudava em tudo. Sempre envolvida, eu sempre gostei. Uhum. Então, eles começaram a congregar na igreja do meu pai e eu, como líder da mocidade, comecei a dar uma força para aqueles jovens, ajudando eles em oração, né? Colocando eles ali na mocidade e acompanhando. E aí, o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo, né, eu e o Vanderlei, e aí a gente viu que a gente estava se gostando e tal, e aí surgiu de começarmos a namorar, e aí já era o quê? 1998.
Então, a gente namorou 1 ano. Foi entre namoro, noivado e casamento, foi 1 ano. E aí a gente casou em 98, né? E em 98, aí quando fizemos 4 meses de casados, ele falou, Diva, você não quer ir embora para Santa Bárbara? Eu falei, mas existe essa cidade? Que Onde cidade é que é? essa? Nunca tinha ouvido falar. Ele falou, é perto de Americana, Campinas, já ouviu falar? Eu falei, não, Campinas já. Ele falou, então, é por perto ali. Eu falei, tá bom. Aí estávamos casados, eu já estava gestante do meu filho mais velho. E aí eu disse para ele, vamos orar a Deus, né? Porque eu sempre fui assim, desde sempre. Vamos orar. Buscando a aprovação do alto, se Deus né? estiver no negócio, ele vai confirmar. E ok, eu trabalhava lá já há 7 anos, né, no lugar. E ele também trabalhava lá. Então, a gente estava juntando dinheiro para comprar terreno, construir, tudo. A ideia era ficar por ali. Lá, sim, ficar lá. Mas, de repente, ele falou, Diva, eu queria ir embora para Santa Bárbara. Meus pais têm casa lá e aí tal. Eu falei, bom, vamos ver se Deus aprovar, a gente vai. Eu não ligo de ter que largar tudo aqui. Mas eu quero que Deus esteja no controle, né? Ele falou, então, vamos orar. E aí a gente entrou naquele propósito de oração para que Deus confirmasse a nossa vinda para Santa Bárbara. E Deus foi confirmando, assim, em sonho. Várias coisas Deus fez. E, assim, falou comigo no meio da rua. Uma mulher me parou e falou, por que você teme ir com esse homem para aquele lugar? Você não sabe a obra que eu tenho lá? Então vai. Olha isso. Então eu levei aquele susto assim, falei, amém, né? E a gente viemos, né, em 1998, em outubro até de 1998, dia 23 de outubro, nós saímos de Santa Bárbara, de Curitiba, né, para Santa Bárbara do Oeste. E aí a gente chegou aqui e já começamos a congregar, né, nesse ministério que estamos hoje. Isso, então, de 98 para cá, quem é bom de conta aí, é 27, vai fazer, né, agora 27 anos, no dia 23 de outubro agora, né, que vocês já estão, são quase 30 anos, e é claro que, né, aí construíram a família, né? Você já estava gestante, então teu menino é barbarense. É barbarense. Nasceu aqui. Nasceu, e os demais todos, também, né? Então, hoje você tem quantos filhos? 3 filhos. São 3 filhos. 4 filhos. 4? 4 filhos. 4 filhos. Sim. Já são avós? Eu sou avó. Já é? De uma netinha. Que bênção. Meu filho mais velho, né? Ele nasceu aqui, em Santa Bárbara do Oeste, e aí agora ele vai completar 27 anos agora, porque quando eu tinha 10 meses de casada, ele nasceu. Sim. Né? Então, em fevereiro ele completa 27 anos. E ele tem ali a sua filhinha, né? Se casou agora. É recente, inclusive, né, Diva? Tem 5 meses, minha É uma neta, bênção. Né? Parabéns. É a alegria, né, da casa. É mais vida. uma alegria, né? Sim. Dentre tantas. Eu tive aí. o Eric, né? Depois eu tive o Eric, que tem 20 anos. E aí tem o Maicon, que tem 14, e o Arthur Pietro, que tem 8 anos. Então, são 4 filhos maravilhosos, meninos de Deus mesmo. Muito Deus, especial. Sim, muito especial. O bom é que você já deu uma resumida, inclusive, legal aí, falando da família, né, trazendo essa informação, essa vinda sua para Santa Bárbara, são quase 30 anos, né? Você e o teu esposo, você disse, já veio para cá com esse propósito, né, de se estabelecer na cidade, ficar por aqui. Foi até engraçado, porque antes do Vanderlei ir embora para lá, ele havia conhecido Jesus, acho que aos 16 anos, se convertido a Deus nesse, né, ministério, ele se batizou. Então, ele veio de lá para cá, assim, já meio que sabendo onde ia congregar, né? Eu falava para ele, vamos ver, porque, né, vou conhecer a igreja, porque até então a minha igreja era a igreja do meu pai, eu nunca tive outro pastor, né? Sim. Então, eu achava que eu ia ter dificuldade para me adaptar em outro lugar. Então, eu falava para ele, vamos ver onde Deus vai nos colocar, né? E aí, quando a gente chegou aqui, foi a primeira igreja que a gente visitou, né, que foi numa terça-feira. A gente chegou na segunda-feira, em Santa Bárbara, e aí, na terça-feira, ele falou, hoje tem culto lá na igreja, se você quiser ir. Eu falei, não, então vamos, né? Onde é que era essa igreja, Diva? Era ali na rua São Luís, um salãozinho que Cidade hoje... Nova, né? Cidade Nova, onde agora é uma mecânica, né? Agora é uma oficina mecânica. Mas era a nossa igreja. Igreja Pentecostal de Jesus. Pentecostal de Jesus. A qual, inclusive, vocês pertencem, presidem agora, né? Sim. Aqui em Santa Bárbara do aí Oeste, a todo gente esse veio... campo. Ele era um cooperador, né, levantado pelo meu pai lá, ainda solteiro, meu pai levantou ele a cooperador,
e ele veio para cá como cooperador. E aí a gente veio para esse ministério, e aí o pastor Nilson, na época da Torre Forte, que era o nosso pastor, ele foi dando oportunidade para o Vanderlei, né, trabalhar, crescer. Ele foi vendo a chamada dele, foi vendo a minha também. Ele nem deixou eu passar assim, pelo diaconato, cooperadora. Ele já levou logo a missionária, porque ele falou que ele via a minha chamada, que não dava para esperar. Então, eu, aos 23 anos, eu já fui consagrada missionária. O pessoal te conhece muito, né, te reverencia, claro, reconhece a tua história no campo religioso, por tudo que você já fez, essa história toda que você está dizendo. As pessoas hoje te chamam muito de pastora diva, pastora, mas você é missionária, eu né, sou diva? Missionária diva. Consagrada missionária. Desde os 23 anos de idade, foi muito cedo, né? Sim, muito cedo. Hoje eu tenho 48 anos, né? Então foi bem cedo mesmo. Inclusive, esse é um ponto que eu gostaria de apresentar, porque quem faz parte desse enredo, né, dessa história, desse mundo religioso, que a gente conhece das igrejas, é fácil entender tudo isso. Mas, de repente, pessoas que não sabem como é que isso funciona, né? Como é que é isso, Diva? Você sente no coração, alguém é tocado, o pastor tem que ter a aprovação de alguém, e no campo, vamos dizer assim, de gênero, né? Para a mulher, é mais difícil crescer dentro desse rito religioso, assim como por exemplo, dentro de uma empresa privada. A gente tem índices que é mais difícil para a mulher. Como é que é isso, dentro desse campo religioso? Eu vejo assim, né, que eu acho que você não recebe a tua chamada quando você nasce, você já nasce para viver a tua chamada. Eu acho que Deus, a Bíblia diz que antes que nós nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já nos chamou e Ele já nos vocacionou a algo. Então, eu entendo que eu já vim a essa terra com esse propósito, né? Quem é um pastor, quem é uma missionária, quem é um presbítero, um levita, um tocador, um diácono, uma diaconisa, ele já vem com essa chamada desde o ventre da sua mãe. E aí o que acontece? Para a mulher, realmente, a gente sabe que é mais difícil, né? Só que quando se trata quando já tem uma aprovação de Deus, ele diz, agindo eu, quem impedirá, né? Então, se já tem uma aprovação de Deus, quem é o homem que vai barrar essa obra? Quem é que vai dizer, eu não vou te levantar, eu não te aceito? Né? Deus vai rompendo barreiras, se o homem não aceitar, ele tira o homem, ele põe o outro, e ele vai fazendo acontecer, até você chegar ao que Deus tem. Mas que você chega, né? Então, se a gente for contar todo o processo para chegar até aqui, tem uma longa história. Né? A gente está resumindo, porque a gente sabe que o tempo é curto, mas tem uma longa história, tem um processo. Não foi assim, nasceu no berço evangélico que foi fácil chegar. Não. Teve aí situações adversas, teve os contras, né? Os prós e os contras. Então, a gente sabe que... eu sei, né, o que Deus fez. E não foi fácil, mas, porém, eu sempre tive aquela visão, sabe? Eu nunca... Como que eu posso dizer? Eu nunca trabalhei esperando a aprovação de ninguém. Eu sempre entendi que, se Deus quer que eu louvo, então eu vou louvar. Eu tive uma oportunidade para me louvar, eu vou louvar. Eu tive uma oportunidade para me dirigir um culto, eu vou dirigir um culto. E isso eu faço, sempre fiz, isso eu venho desde da minha mocidade, né? Eu venho fazendo, e não venho fazendo assim, nossa, eu vou fazer isso aqui, o pastor vai ver, ele vai me levantar. Nunca. Quando o pastor Nilson falou assim, Diva, eu vou te levar a missionária, eu levei um susto. Falei, não, eu não sou missionária, pastor. Não, Diva, o que você faz é uma missão. E isso a gente tem que reconhecer. Eu falei, tá bom, obrigado, mas não precisa consagrar também, tá bom. Não, Diva, é de Deus. Eu vou te levar, e é isso que, pronto, aceita. Eu pergunto tudo isso, Diva, porque assim, para você que já nasceu nesse cenário, assim como eu, inclusive, né, para a gente é fácil entender todo esse percurso, vamos dizer assim, que qualquer pessoa, inclusive que frequenta a igreja, que se envolve com a igreja, que a gente reconhece que é a noiva, né, de Cristo, para a gente é tranquilo entender tudo isso. Mas para quem, de repente, nunca nem
foi num culto, nunca participou, talvez seja, pô, mas como é que as pessoas crescem de forma assim, que a gente sabe que tem uma hierarquia também dentro da igreja, né? Como é que as pessoas galgam isso lá dentro? É o que você disse, é claro que tem muito do ato de se doar, de fazer, né? De trabalhar também pela obra, Sim. mas antes disso tem que ter um chamado que a gente entende que seja divino, né? Porque senão também não dá certo, né, Diva? Tem, é verdade, porque a gente vê que às vezes as pessoas, você vai entender, eu acredito que quem tá ouvindo e vendo isso vai entender que a gente vê que tem pessoas que forçam essa situação, né? Quer chegar de todo jeito, a todo custo, e a mensagem que eu deixo, que às vezes quando eu converso com pessoas que chegam no Evangelho, novo convertido, que vai com aquela... Ai, porque Deus usou o vaso e falou que eu tenho chamada para ser um pastor. Uhum. Deus usou um vaso e falou que o meu lugar é lá em cima. Glória a Deus por isso. Amém. Você vai chegar, mas calma. Vai devagar. Vai, porque tem pessoas que, porque Deus falou que ele tem chamada para estar lá em cima, ele não aceita ficar numa porta de uma igreja. Uhum. Ele não aceita cuidar de um grupo de criança, que para ele isso é pouco para ele, já que ele tem uma chamada tão grande. Mas é de degrau em degrau, né? Ninguém pula lá em cima e chega. Construindo. É o que a gente estava dizendo, a analogia que eu mencionei. É como se fosse numa empresa. Exato. Você chega numa empresa, primeiro você passa por uma aprovação, você tem que começar a cumprir as regras, inclusive da empresa, e por aí vai. Eu lembro que quando... E é galgando, né? É crescendo, é trabalhando. Eu fazia muitos trabalhos assim, na época, né? A gente continua com esse trabalho, mas pelo que eu ouvi na época, a gente trabalhávamos assim, muito em lares. Eu gostava muito gosto, né? Uhum. Mas quando eu cheguei no ministério, eu vivia fazendo campanha nas casas, visitando pessoas, ajudando pessoas. Eu vivia envolvida. Saía de uma casa e ia para outra, e às vezes com aquele barrigão, grávida. Então, eu não via aquilo como dificuldade. Eu ia para monte, 40 dias no monte, e assim, porque eu gostava de fazer. Sempre gostei. Era uma coisa... Eu sempre fiz aquilo que estava no meu coração, independente de quem estava gostando ou não. Então, eu vivia aquilo porque eu gostava de viver aquilo. Então, eu não imaginava que tivesse alguém me observando. Nunca. Que alguém estivesse me olhando para me elevar alguma coisa. Jamais. Porque eu fazia aquilo para Deus, não que eu achasse que eu estava fazendo grande coisa. Mas era o que eu conseguia oferecer para Deus, eu estava oferecendo. Só que aí, quando eu fui chamada para ser consagrado, ele falou para mim, olha, eu tenho visto você nos lares, eu tenho visto você ajudando pessoas, eu tenho visto você ministrando para pessoas em casa, e isso é missão. Isso é fazer missão. Porque eu falei para ele, eu não sei pregar. Porque a primeira vez que ele me colocou para ministrar, o meu pastor da época me colocou para ministrar, eu não era missionária. E ele não me colocou aqui num culto. Ele me ligou e falou, Diva, hoje, o bispo, que é o nosso presidente, ligou para mim pedindo uma missionária para pregar sábado que vem num congresso nacional, porque a missionária que estava convidada não vai poder, e eu quero que você vá lá e prega. Eu falei, o quê? Não. Eu falei, eu não sou missionária. Eu não prego para esse tanto de gente que vai estar lá, porque a gente já tinha ido antes. Sim. E vai ônibus, igrejas de muita gente frequenta. Todas as pentecostais se reúnem nesse trabalho de mulheres, né? E aí ele falou, Diva, eu indiquei você porque eu senti que é você que tem que estar lá. Então, só vai, lê a Bíblia, ora, Deus vai te dar a palavra, vai te direcionar. E qualquer coisa você me liga, eu estou aqui. Então, naquela época era só telefone, não era celular, era só telefone. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a ler e estudar uma mensagem. Aí ele me falou o tema, né, do trabalho, e eu fiquei estudando e nervosa. Aí liguei para ele, para a casa dele, para falar para ele sobre alguma coisa daquela mensagem. Aí a esposa dele falou, ele está viajando, Diva. Meu Deus. Eu falei, meu Deus. Agora... fiquei eu e Deus enrolou mesmo, tudo, né? E o Vanderlei sempre ali, não, Diva, você vai conseguir, vai ser bênção, Deus é na sua vida, fique em paz. E aí, esse sábado chegou, a gente foi lá, ministramos, para a glória de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado naquela cidade de Santo André, né, em São Paulo, que é a nossa sede.
E tanto é que agora eu vou voltar para esse trabalho lá de mulheres novamente, ministrar lá. Então, o conselho que eu dou, sabe, para quem está começando e vê o Evangelho, vê a obra e quer fazer, vai fazendo. A Bíblia diz que tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eu quero fazer igual ele, porque não, faz com a sua força. Uhum. Na medida que você consegue ir num culto, hoje vai num culto. Ah, não, eu consigo ir de manhã, de tarde, à noite. Ok. Conforme as tuas forças, eu consigo fazer uma visita. Faz aquela uma visita. Eu consigo fazer 3. Eu vou umas 3, 4 casas hoje. Então vai. É isso que você consegue? Não se acarreta. Não fique querendo chegar a todo custo. Vai fazendo para o Senhor. E ao tempo dele, a hora dele, quando chegar, que às vezes é hoje, às vezes é amanhã, o ano que vem. O tempo é dele, né? O tempo é Diva? dele. O que a gente tem que fazer é só trabalhar para ele. A intenção tem que ser toda essa, quando se trata da obra de Deus. A intenção é essa. É para Deus. E hoje, Diva, até para quem está nos acompanhando, a igreja a qual você faz parte, né, há mais quase 30 anos também, Sim. que é desde a vinda de vocês para Sim. cá, vocês presidem, você, teu esposo. Quantas igrejas temos, por exemplo, a Pentecostal de Jesus, templos aqui em Santa Bárbara do Oeste? Então, tem umas 7. São 7 igrejas, por né? aí, é. E é tudo liderado por nós ali, né, na Pedroso. E é uma bênção, é uma coisa assim que também, né, nos pegou de surpresa. A gente morávamos no Parque Zabane, Uhum. né? E aí foi quando a nossa casa pegou fogo, na época. Meu filho tinha 3 anos e meio, o mais velho, só tinha ele na época, a casa pegou fogo. E a gente foi morar com a minha sogra lá no Jardim Europa. Ficamos 11 meses lá. E, enquanto isso, eles estavam construindo no fundo da igreja. E aí, morando ali, aí eles, quando terminou de construir, ainda não tinha bem terminado, o pessoal entrava, roubava as coisas, porque a igreja estava em construção, sempre mexendo em alguma coisa. O pastor falou para a gente, na época, falou, Diva e Vanderlei, a igreja lá, a gente precisa de alguém para morar lá. E vocês não querem ir lá? A gente morava num porão, né? A gente, na época, estávamos ficando num porão na casa da minha sogra, porque ela tinha perdido tudo, né? E aí, vocês não querem morar lá? Porque está ficando aberto lá, o pessoal entra, os meninos estão roubando as coisas da igreja. E é bom ter alguém morando lá, e a gente pensou em vocês. Meu Deus, né? Na época tinha 2 cômodos e tal. Aí a gente foi, e aí, oh, meu Deus, a gente agradeceu a Deus, né? E viemos morar ali. E aí, morando ali, o Vanderlei, já levado a evangelista, o Vanderlei começou a ajudar o pastor na época, que já não era mais o pastor Nilson, era o pastor Isaías. Aí ele passou a ser o segundo pastor da igreja. E aí, como co-pastor, e aí a gente sempre envolvido, sempre ajudando, o pastor Isaías e tal. Aí, um dia, precisou de um pastor em uma das congregações. E aí, o pastor Isaías falou, a gente vai mandar vocês para lá, porque nessa época eu já tinha o Eric com 1 aninho, e aí mandou a gente para pastorear a igreja do Rochelle. Aí a gente foi para lá, cuidando de lá, com 8 meses, a gente comprou um terreno para a igreja, na época, de 60 mil. Como? Pela fé. Eu falei, não, a igreja vai ter um terreno aqui, vamos lá. E aí comunicamos a igreja, onde tinha um terreno para vender, todo mundo entrou junto e rapidinho a gente conseguiu a entrada e compramos. Só que quando a gente estava assim, com tudo, com a planta, com tudo para começar a construir, aí o bispo ligou para nós. Falou assim, não, vocês não vão ficar mais aí, a gente vai fazer uma troca de pastores e vocês vão vir pastorear a sede. Então, vocês vão ser os pastores do campo. Né? Aí eu falei, amém. Né? E Deus já vinha mostrando, falando. E aí a gente viemos para pastorear a sede. E tem o quê? Uns 16 anos que a gente está como pastores presidentes do campo de Santa Bárbara do Oeste. E é um dom, né? E uma situação que foi criada, como vocês disseram, foi moldada, não pela mão de vocês,
pelo dom que Deus deu, Sim. né? Algo que Deus entregou, Sim. foi muito natural para vocês, né? Enfim, e esse crescimento, eu acho que tem muito a ver com o trabalho, com essa dedicação que vocês fazem, né? Pelas almas, né? Esse trabalho de visitar pessoas, né? De interceder por pessoas. Eu digo, Diva, que tem muita gente, eu posso falar com propriedade, que te coloca mesmo nesse papel de destaque. Olha, a Diva é uma mulher de oração, né? E te procura, isso na cidade Sim. toda. Eu ouço muito falar sobre tudo isso, então é muito especial, né? Para quem, de repente, inclusive, queira conhecer um pouco mais dessa história, vamos dizer, dessa página em especial religiosa, cristã, está à disposição, né? Você recebe Com famílias certeza. por orações. Como é que é? Quais são os dias, por exemplo, de culto que vocês estão Ali presentes? na igreja a gente tem os cultos quinta, sábado e domingo, né? Quinta é campanha, sábado é culto de departamento, e domingo culto da família, né? Então, quando precisar realmente conversar com a gente, estamos à disposição. É um casal que está sempre à disposição. Eu falo com bastante propriedade, porque já fui diversas vezes, inclusive quando era muito menino, Sim. talvez até bebê, frequentei muito, a nossa família tem um bom relacionamento e é muito especial poder falar de tudo isso e a gente poder lembrar. Aqui você estava falando, por exemplo, né, desse episódio que aconteceu com vocês. Poxa, a casa pegou fogo, perder tudo, começar do zero. Tão, né, difícil e graças a Deus, e é assim, né, com a persistência, vocês venceram. A cidade Santa Bárbara do Oeste é uma mãe, né? É um Acolhe povo muito bem, acolhedor, né? Demais. Nossa, na época, assim, eu tinha meu filho pequeno, a gente ficou... Meu marido trabalhava, né, numa estamparia na época. O pastor Vanderlei trabalhava na estamparia, não era pastor nessa época. E assim, o povo ajudou demais a gente, sabe? Demais. A igreja, né, nos acolheu, nos ajudou muito. A cidade, né? Pessoas e num tempo, né, Diva, que não tinha com bastante frequência a internet, rede social, né? Num tempo que a informação para chegar de um bairro para o outro demorava. Demorava, mas foi assim, de boca em boca. As pessoas até falaram para mim, ai, Diva, vai na rádio, vai lá contar, né, o que aconteceu, para você conseguir as coisas. Eu falei, não, né? Eu desse jeito, né? Falei, não, né? Deixa quieto, deixa, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas e se Ele quiser, ele vai trazer. E realmente foi assim, sem a gente falar nada para ninguém. Quando a gente pensava que não estava chegando alguém, batendo palma lá na porta da casa da minha sogra, para ajudar a gente com alguma forma. Era pessoas fazendo vaquinha e levando dinheiro, sabe? Meu filho. Tanto é que queimou documento. O que não queimou na época foi a Bíblia. Nós tiramos a Bíblia do meio da cinza, com as fitinhas, tudo para fora, assim, aquelas fitinhas de Bíblia, né? Tudo perfeito. A Bíblia ficou perfeita. Não Olha queimou. isso. Então, você vê Deus velando pela palavra dele, que foi uma situação que foi necessária ali a gente passar. E, graças a Deus, superamos. E alguém dizia, vocês vão embora de Santa Bárbara, porque vocês não têm mais nada aqui, não tem nem aonde morar, porque a casa, os bombeiros falaram, essa casa aqui vai cair. Está condenada. Ressecou, então vocês vão ter que sair daqui. Eu falei para o Senhor, Deus, o que eu faço? Eu vou, eu fico. O Senhor falou, fica. Mesmo sem eu saber para onde eu ia. No relento, assim, na rua, eu falar para o Senhor, o que eu faço? O Senhor falar, fica. Diva, você vai embora, não vai? Eu falei, não. Por quê? Deus não mandou. Deus falou para mim ficar. Mas onde você... Porque as pessoas ficam muito incomodadas, né? O que você vai fazer? Mas onde você vai morar? Eu falei, não sei. Aí uma irmã falou assim, olha, eu tenho uma casa que eu estou alugando. Mas aí, se vocês quiserem dormir lá essa noite, porque não tinha para onde, né? Vai dormir lá essa noite. Aí amanhã vocês veem o que vocês fazem. Aí arrumou um colchãozinho de solteiro. E aí a gente foi, agradeceu a Deus e fomos dormir naquela casa. Então, eu falo assim, as pessoas querem chegar. Mas não é só chegar, tem um processo. Hoje a gente está vivendo preço a ser pago, um momento, Diva, que tanto nesse... Claro, nós estamos falando dessa página religiosa da tua vida, daqui a pouco a gente vai falar de outras páginas, mas isso vale como um todo, né? As pessoas hoje... e às vezes a gente tem que se policiar, porque senão a gente entra nessa vibe também, do imediatismo. A gente quer tudo para ontem, né? Porque hoje as coisas
se tornaram, claro que muito mais fácil, muito mais rápido, do que a gente for comparar com outros tempos, né, outros períodos. E isso não é diferente, né, também dentro de uma empresa, dentro da igreja, dentro da família. As pessoas têm essa sede, essa ansiedade de já resolver, de já ter, de possuir, né, e às vezes, se não, em muitas das vezes, em todas as vezes, tem um tempo, né, para as coisas acontecer. E até para a gente poder valorizar, ter história para contar. Né? Eu fico imaginando assim, poxa, se a missionária diva, o pastor Vanderlei, não passasse por esses episódios, será que eles estariam, por exemplo, em Santa Bárbara do Oeste? Exatamente. Né? Como que seria essa história sem esses acontecimentos? Nós tivemos motivo para sair de Santa Bárbara, né? Nós tivemos tudo isso que aconteceu. Meu pai lá, sendo pastor de igreja, convidando a gente, falando, vem para cá. Volta. Tem casa aqui para vocês, tem uma igreja para mim dar para vocês tomar conta. Só que a gente, naquela de fazer a vontade de Deus, porque o mesmo Deus que mandou nós vir, ele é poderoso para mandar voltar, né? E se ele falar volta, para obedecer ele, a gente faz qualquer coisa. Então, ele fica. Ele fala, não é o vaso. Se o vaso vier e falar comigo, eu recebo, porque eu sei que tem vasos de Deus na terra, né? Só que é o próprio Deus, aquela intimidade com Deus, de ouvir a voz dele, conversar com ele como eu estou conversando com você, e ouvir ele dizer para mim, fica. Só espera. Olha isso. E eu esperar. E dormir aquela noite naquela casa. E no outro dia, o meu sogro fala, olha, Vanderlei, tem aquele porão lá embaixo, não é uma casa grande, confortável, mas dá para vocês ficar até vocês conseguirem alguma. Falei, glória a Deus, vamos embora. Não tinha nada para colocar lá, né? Sim. Então eu falei, vamos embora. É bênção de Deus. Então, em tudo, a gente sempre agradeceu. 3 meses antes de eu passar por esse processo, Deus me deu a letra de um louvor. E quando eu estava nesse processo, o Senhor falou, agora é hora de você cantar. No dia que eu estava sem saber aonde eu ia dormir, o Senhor mandava eu cantar o louvor que Ele havia me dado. Então, Ele vai te preparando para tudo, né? Ele vai te dando bagagem, Ele vai te dando... porque o louvor era de agradecimento, agradecer sem os móveis, porque tudo que queimou foi móveis e coisas que eu ganhei no meu casamento. Então, eu tinha enxoval, muito enxoval, muita coisa. Então, foi queimando tudo, a cozinha, o fogo buscou roupa do varal. Assim. Nossa, foi algo muito grande, né, que aconteceu. Assim, foi um livramento muito grande que Deus nos deu, né, porque o vizinho entrou correndo, cortou a mangueira do botijão e saiu correndo, porque senão ia estourar e ia prejudicar outras casas, né? Mas foi um processo que a gente precisou passar para algo na época, né, que Deus precisava fazer e fez. E agora, depois de todo esse tempo, a gente foi morar no fundo da igreja, né, como eu já contei. E morando ali, a gente cuidava lá da outra, e depois Deus colocou nós para pastorear ali, onde a gente está há 16 anos, né, pastoreando e tomando conta do campo, onde eu tenho meus filhos, que são bateristas, que tocam, né, também na igreja, cantam também, para a glória de Deus, e é uma bênção. E o pastor, né, que, além dele pastorear, porém, ele também trabalha fora, ele trabalha na firma Papiros, né? E a gente está aí. E o Senhor me deu esse projeto também, né, que eu acho que você vai querer falar. Claro, até porque a gente está falando por páginas, porque a tua história, claro, quem conhece sabe, né, muito disso, é inspiradora, é de motivação, é de a gente olhar e admirar realmente a persistência, a fé, né, essa ideia de, poxa, se Deus está no negócio, eu vou esperar, eu não vou fazer pela minha vontade, pelas minhas ideias, enfim. E você segue liderando, você, tua família, segue liderando, né, nesse campo, presidindo um ministério tão importante. Aliás, eu quero aqui mandar um abraço para todos os amigos, né, membros, pastores, pessoas ligadas à Igreja Pentecostal de Jesus, que sempre nos recebeu muito bem, não a mim, mas recebe a família barbarense. Todos os barbarenses, né, que buscam por uma palavra, né, por uma oração, são bem acolhidos, e eu não posso deixar isso sem mencionar e mandar um abraço para todo mundo. Virando essa página também
que vocês lideram e lideram muito bem, você contou aí, né, que é ligado à religião, ao cristianismo, você também empreende agora, de um tempo para cá. Sim. É um dom que você tem, como eu digo, né, as pessoas que têm esse dom de liderar, de inspirar, ela nunca fica, como eu posso dizer, engessada em um só mundo, em um só lugar. Ela sempre acaba expandindo essa ideia de liderança. Sim. E você, de um tempo para cá, também está liderando e agora empreendendo, né? Que também a gente sabe que ainda há esses resquícios de pessoas que, mas a mulher liderando, né? Isso não só na igreja, também no empreendimento, né, Diva? Sim, como é que é isso? Conta um pouquinho do seu empreendimento para as pessoas. Então, é uma questão assim, que eu sempre tive vontade de ter uma loja. Isso eu sempre tive. Só que aí eu tenho aquela coisa, o tempo certo, a hora certa, né? Às vezes você até olhava para os momentos e dizia, agora é a hora, e de repente você mesmo falava, não, vamos aguardar. Na hora certa, quando for o tempo, Deus vai direcionar, Deus vai fazer acontecer. Porque quando as coisas é de Deus, elas não são forçadas a acontecer. Elas acontecem quando você vê, você já está lá, já está acontecendo. E foi meio que isso, porque é um projeto que eu sempre tive, porque por trabalhar com mulheres, né? Eu trabalho sempre com mulheres, eu estou sempre no meio, envolvida com o trabalho de mulheres, e aí eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Mas fiquei esperando, né? Já é algo que estava no seu coração há um bom tempo. Teve, sempre. E tanto tinha no meu coração, quanto tinha pessoas que nem sabiam isso, e Deus usava para falar comigo, que me via assim, né? Eu falava, meu Deus, né? Eu estava numa certa cidade, e a gente conversando sobre fazer a obra e os projetos e tal. E aí eu comentei assim muito rápido, eu falei assim, não, eu tenho um projeto de mais para frente, eu falei assim, mais para frente eu abri minha loja, né, tal. E entramos em outros assuntos e morreu aquele assunto. Uhum. Quando foi no final do ano passado, o meu esposo sofreu um pequeno acidente, né, que ele machucou a mão, e devido a ele ser diabético, aquela mão dele infeccionou muito, ele ficou afastado da empresa. E aí ele de outubro até dezembro, ele afastado do trabalho, pelo INPS e tal. E aí, sabe como é INPS, né? Falei, meu Deus. Aí, um dia, a gente estava dentro do carro, assim, eu recebi uma mensagem. E a irmã disse assim para mim, você já começou com a sua loja? Como é que está a loja e tal? Eu falei, não, eu não comecei com a loja ainda. Aí ela falou assim, ah, tá. Mas você não vai? Eu falei, não, na hora certa, vou, né? Aí passou. Morreu, eu falei assim, nossa, que engraçado. Eu comentei com meu esposo. Aí passou, a gente foi, voltou e tal. Um dia nós estávamos em casa, isso no meio de dezembro, ela mandou uma mensagem. Você está na sua casa? Ô, benção, você está na sua casa? Eu falei, eu estou. Por quê? Eu estou indo aí. Lá de longe. Eu estou indo aí. Eu falei, amém, tá bom. Ela chegou. Quando ela chegou com mais de 20 pares de sapatos. Aí ela colocou assim, o marido dela entrou com aquele monte de coisa. Eu falei, meu Deus, ela falou, isso aqui é a sua loja que está começando. Olha isso. Começa a sua loja. Eu falei, não, isso foi em que ano, Diva? O ano passado. O ano passado, dezembro, foi recente. Foi. Começa a sua loja, Diva. Eu falei, menina, ela... E, tipo assim, numa hora difícil da nossa vida, né? Que se ela falasse para me pagar aquilo, eu não ia poder naquela hora. Aí ela disse, Diva, é para você começar a sua loja e eu não quero receber isso. É para você, eu estou te dando. Eu fui comprar e é para você. Falei, meu Deus, amém. Então, assim, até o final daquele mês, eu já tinha vendido todos aqueles sapatos. E com a entrada daquele, foi onde eu comecei a trabalhar para mim. Então, o nome da loja, para quem está nos acompanhando, já está nas redes sociais, já está bem pulverizado, né? Divulgado. Sim, bastante. Belas Divas, Belas é isso? Divas,
E lá você vende, você comercializa... Belas Diva. Diva. Isso. Lá você comercializa sapatos femininos, como é que é isso? Sapatos femininos. Já aconteceu de eu colocar masculino também, né? Perto do Dia dos Pais também, que foi um sucesso também. Foi uma bênção. O pessoal me pede até hoje, que quer, pedem terno. Você não vende terno, não? Então, eles estão me achando empreendedora mesmo, né? Levaram a sério. E, graças a Deus, eu tenho tido... visto a mão de Deus, né, trabalhando. E outra, eu levo muito as coisas para o lado espiritual. As pessoas falam, espiritualiza tudo. Sim, eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui, então não tem como eu ficar tendo visão só daqui. Então, o que eu vi nisso também? Tem mulheres que me procuram e falam assim, olha, fazia muitos anos que eu não sabia o que era calçar um escarpão. Fazia muitos anos que eu não queria me arrumar. Mas aí, quando eu comecei a ver as postagens dos seus sapatos, eu comecei a querer me arrumar. E aí, comprou um, aí gostou, já quis outro. Nossa, agora eu quero todos. Fica tipo assim, sabe? Sempre querendo comprar para combinar uma roupa, para ir em algum lugar. Eu tenho um congresso tal dia. E já quer um sapato para estar. E aí a pessoa fala, nossa, eu não... Imagina, nunca mais. Fazia muitos anos que eu não queria mais saber de comprar escarpão, usar salto. Eu recomecei, eu aprendi a andar de salto de novo com os seus sapatos, né? Então, e se inspiram também, porque eu resgatou, né, a autoestima das pessoas. Muitas isso mulheres é importante. Foram resgatadas através disso. Então, eu vejo que foi também um projeto, uma missão, né? Foi para trazer essas mulheres a se arrumar novamente, a querer se ver bonita novamente, querer se arrumar, né? Colocar um sapato no pé, porque às vezes não tem problema a pessoa gostar de uma rasteirinha, de um sapato baixinho. Eu adoro também. Só que às vezes aquele não é o estilo da pessoa. E às vezes ela entra naquele estilo para ficar mais fácil, para ficar mais rápido, e também não estou afim de me arrumar. Aí vai ladeira abaixo, né? Daqui a pouco já não quer sair de casa. Sim. Né? Então, se o seu estilo é esse, por que você não mantém o seu estilo? Qual é a prova, qual é a luta que te vai fazer ir ladeira abaixo? Cadê o seu Deus? Vamos embora para cima, se arruma, menina. Né? Então, é isso, eu falo para as irmãs, eu falo, vamos embora, gente, vamos se arrumar. Se você gosta de usar isso, usa isso. Confunde o inimigo, deixa ele vendo você bem, que ele não conhece seu coração. Às vezes você está arrumadona, mostrando que está bem, mas não está. Porém, o que está dentro de você, Deus vai trabalhar. Né? Então, o inimigo olhando você, se arrumando, saindo, ele vai falar, nossa, eu fiz de tudo para ver ela numa depressão, e ela está toda arrumadona saindo, eu perdi. E é onde ele vai perdendo as forças. Né? Então, a gente tem visto muitos testemunhos, pessoas contando que depois que começou a comprar o das Belas Divas, as coisas melhoraram. Tá aí, para quem está nos acompanhando, inclusive, né? Você pode ter acesso à infinidade, a uma gama de sapatos, vários estilos, como você disse, são vários modelos. Belas Diva. A pessoa pode pesquisar que vai encontrar, pode, né, Belas Diva. Belas Diva, não é Belas Diva. Né? Isso é para sapato de salto, é sapato baixo, para todos os estilos. Se que gostar, tênis, rasteirinha, sandalinha, todos os estilos, toda a altura. Para todo mundo, a loja que abraça todo mundo. Abraça todo mundo, é uma mãe. Ô, Diva, me diz uma coisa, para a gente, inclusive, também extrair essa ideia sua, a gente está falando, né, dessa chegada sua em Santa Bárbara, desse dom de liderança que você tem, né, nesse capítulo religioso, né, da tua vida, da tua história, que é algo que emociona muito, inspira muito. Agora também nessa atividade comercial, empreendendo, né, é a mulher realmente tomando rédea, inclusive, de buscar, né, trazer, né, para casa condições melhores de vida para os filhos, para a família. Isso é maravilhoso, tudo isso. Me diz uma coisa, você que também foi alçada aí a vida política, né? Que eu acho que tudo isso corroborou, porque as pessoas começam a entender, te conhecem há mais de 30 anos aqui em Santa Bárbara, sabe da sua preocupação, né, com o bem-estar das pessoas. Você estava falando sobre a sua história, mas você nunca esqueceu de falar de pessoas que foram transformadas por ela. Né, que cresceram junto com vocês, que agora comprando contigo, você se preocupa com autoestima, enfim, eu acho que tudo isso te canalizou
para esse pensamento também de defender o teu bairro, defender as pessoas, né, aonde você conhece em todas as regiões da nossa cidade. Como que é essa parte política? Você que disputou e disputou super bem, né? Já foram 2 eleições e a gente sabe que para quem não está vamos dizer, tão envolvido com esse cenário, é difícil. Você manteve boas votações. Sim. Como que é isso para você, a visão política que você tem, né? Se tudo o que você já viveu te trouxe para a política, as pessoas que pediam isso, para depois eu fazer uma pergunta que as pessoas, eu tenho certeza que estão esperando. O projeto, na verdade, é sempre ajudar, né? E entrou aquela questão, né? Já que você conhece pessoas, as pessoas, né? Não é o mundo inteiro, mas algumas pessoas te conhecem, e você aqui de fora, você consegue, de repente, dar um suporte, uma certa ajuda de todas as maneiras, tanto espiritual quanto material, na medida do possível. Se a gente não tem, você corre atrás e dá um jeito de conseguir para a pessoa. Então, o projeto era, quem sabe, estando lá dentro, né, vai facilitar mais para áreas que, de repente, a gente tem dificuldade aqui fora de fazer. Estando lá, quem sabe, a gente vai conseguir alcançar esse lado que a gente não está conseguindo sem estar lá dentro. Então, esse era o projeto, de muitas coisas que a gente tem vontade de fazer, mas, às vezes, por estar aqui fora, a gente não consegue colocar em prática. Então, a gente vai trabalhando na medida do possível, mas que, às vezes, não alcança aquilo que a gente realmente queria fazer, né? E aí o projeto esse. Mas, como eu disse, é tudo no tempo de Deus, né? Não foi... E você disputou muito bem, foi muito bem lembrada, né? As pessoas, uma campanha bastante humilde, né, Diva, que você fez, sempre no boca a boca, correndo, entregando teu material. Eu acompanhei, claro, que tudo isso. E assim, se eu pudesse pedir como amigo, eu tenho certeza que quem está acompanhando também, é que você não pare, é que você continue nessa persistência, né, trabalhando com essa visão pelas pessoas, em ajudar as pessoas. E é uma coisa assim que é de mim, né? É uma coisa que eu tenho comigo. Eu acho que você tem que tentar, né? Uma coisa é você falar, não deu certo, mas você tentou. Então, se não deu, mas você tentou, né? Eu quero um emprego, mas você vai atrás, né? Não vai. Então, aí você não tem como. O emprego não vai bater na sua porta. Eu acho que é isso, tudo é uma tentativa. E na minha fala, eu sempre disse isso. Eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte, como trabalhei bastante, teve muita gente que me ajudou, e eu sou grata a Deus, né? Acho que eu nunca pude falar com todas essas pessoas, mas hoje eu posso dizer que eu sou grata a Deus por muita gente que, assim, sem pedir nada em se troca, envolveu, né? Naturalmente. Nossa, foi algo muito natural. Saiu assim, debaixo de sol, de chuva, à noite, não pediu nada, né? Por mais que eu quisesse, não, eu quero te ajudar, só isso. Então, você viu, assim, muitas pessoas que foram muito legais, pessoas que não podiam ir, mas estavam ali, estou orando, estou intercedendo. E aí, o que eu sempre dizia? O que não me fez... a gente vê que tem pessoas que, quando não dá, tenta, aí não deu. Se abate, entra em depressão, fica atacando as pessoas, porque você não é amigo coisa nenhuma. Isso. Se fossem meus amigos, tinha votado em mim, aquela coisa. A gente sabe que as pessoas apelam. Só que eu entendo que se é o tempo de Deus, Deus faz acontecer. Ele fez águas transformar em vinho, o que é para ele trabalhar numa situação dessa. Então, eu falo assim, a gente vai trabalhar e a gente vai fazer a nossa parte. Agora, se é a vontade de Deus entrar, aí é com ele. A gente vai até aqui, daqui para lá é com ele. Vai lançando a semente boa, né? Não é isso? Exatamente. É o que nos cabe, é o que você está dizendo. E pós esse tempo, inclusive, Diva,
das eleições, a gente percebe que você continuou sendo a diva, Mesma ajudando coisa. pessoas, intercedendo por pessoas, Eu não talvez fiz não isso fazendo. no período da Perfeito, eleição. é o que Eu continuei uma coisa é que eu isso já que eu faço, quero entendeu? expressar para as pessoas que estão nos acompanhando. A diva não mudou, a diva continua a Não, mesma, jamais. né? Lutando, brigando, pedindo. Eu sempre te vejo pedindo lá na Câmara Municipal pelas pessoas. Sim, Olha, melhora sim. isso. As pessoas estão pedindo por isso. Exatamente. E isso é maravilhoso, é um dom que você tem de liderar pelas pessoas. Isso vale por tudo que a gente falou aqui no campo religioso. No campo do empreendimento, você nunca perdeu essa visão, pé e a no gente chão, deseja né? que você continue semeando, viu? Esse é o nosso desejo, Amém. lançando a boa semente, que eu sei que é o que você continua fazendo. Diva, para a gente, certeza. inclusive, poder concluir esse bate-papo, eu gostaria que você expressasse, você pode usar o tempo que for necessário, algo que está no seu coração, né? Eu sempre fiz essa pergunta, porque afinal, todos que vieram aqui empreendem, pastoreiam, enfim, lideram em Santa Bárbara do Oeste. Então não tem muito sentido a gente pensar em mudar o planeta se a gente não começar pensando pela nossa cidade. Né? Então, assim, eu gostaria que você deixasse primeiro um recado para as pessoas que estão nos acompanhando, né, de inspiração, de que é possível sim vencer em meio a todas essas lutas, e também contasse para a gente qual que é o teu desejo, né, em favor da nossa cidade, o que pode ser melhor, né, como que você quer ver a cidade daqui a alguns anos, enfim, atrelado a tudo que a gente já falou aqui. Eu vejo assim que eu acho que quem quer o bem, né, quem busca pelo bem tanto da sua casa quanto da sua família, ele vai encontrar dificuldades, ele vai encontrar palavras negativas, ele vai encontrar pessoas como diz, colocando gosto ruim mesmo e falando que não vai dar certo, só que o projeto é seu. Então, quem tem o seu projeto, quem tem o seu plano, vai para cima, corre atrás, ora a Deus, busca o Senhor, coloca na mão do Senhor, faz suas campanhas, seus propósitos com Deus. E Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, fique baseado nessa palavra. Sabe? Eu acho que a palavra de Deus, ela é tudo, e tudo sem a base da palavra não vai. Então, se baseie na palavra, peça a ajuda de Deus, né? O nosso socorro não vem de homem, vem do Senhor, né? A Bíblia diz que Ele fez os céus e a terra, e o que mais Ele não pode fazer por você. Então, se baseie na palavra, busque a Deus e corre atrás. Porque, às vezes, a gente fala assim, a gente fica sentado e dizendo, eu queria que as coisas mudassem na minha vida, eu queria que acontecesse isso, eu queria... Levanta, né? Acho que existe aquela questão de atitude, né? Você consegue, você tem que tentar. As pessoas vão dizer que não, mas o projeto é seu, então vai para cima. Né? Se é necessário, é necessário voltar a estudar, vai voltar a estudar. É necessário ir lá entregar um currículo, vai lá entregar um currículo. É necessário, o que for necessário fazer, que está ao seu alcance, vai lá e faz. E põe na mão do Senhor, que Ele é o realizador de sonhos. É Ele, e para Ele nada é impossível. Amém? A nossa cidade, com certeza, chegou, né? Chegou a um patamar bom, tem muita coisa acontecendo de bom. Ainda, o pastor Vanderlei, nós estávamos conversando, olhando ali para o outro lado da nossa rua, que estão trabalhando ali, ele ainda falou, olha, que coisa boa que estão fazendo, hein? Uhum. Porque a gente não tinha estacionamento ali na frente da igreja, o pessoal vinha para os cultos, às vezes tinha gente que ia embora porque não tinha lugar para estacionar, e hoje não, hoje já tem estacionamento, ou agora estão trabalhando lá para... Então, a Santa Bárbara tem melhorado bastante coisa, e a tendência é melhorar mais. Né? A gente acredita em pessoas que Deus está colocando, que às vezes, por quê? Né? Não, a cidade é dele. Não adianta mas essa pessoa ela tem maldade, ela não vai. Não. O coração do homem, a Bíblia diz que está na palma das mãos de Deus. O homem não faz o que quer. Então, ninguém faz o que quer. Ninguém se manda. Ninguém, eu vou chegar e vou fazer. Não, se Deus não quiser. Jó chegou até onde chegou, mas não morreu. Por quê? Será que o diabo não queria matar Jó?
Ele queria matar, só que Deus falou, você não vai matar, é só até aqui. Então, o homem só vai até onde Deus quer. E nós acreditamos, Santa Bárbara do Oeste vai chegar a muito mais do que tem chegado, porque tem pessoas que amam essa cidade, tem pessoas de coração bom que estão lá dentro, né? E se tem um ou outro que não, mas a gente sabe que o bem prevalece, sempre, o bem vence, né? Então, Deus está do lado do que faz o bem, do que quer o bem, do que luta pelo bem, a família, as famílias da terra, né? Todos os projetos que Deus dá para alguém ali dentro, e isso está por causa da família, vai dar certo. Perfeito. Diva, primeiro te agradecer mais uma vez por esse bate-papo, e é claro que a gente vai deixar a porta aberta para que você venha mais vezes. Eu sei que se a gente fosse contar a tua história para valer aqui, a gente ia todo o dia, né, Diva? E seria prazeroso poder ouvir. Mas eu tenho certeza que esse resumo que você trouxe, né, principalmente desse dom que Deus deu para você de liderança, que é o que eu quero que as pessoas que têm acesso a esse vídeo, a esse programa, a esse episódio, possam olhar e se inspirar, né? O recado que você deu no final, eu acho que é maravilhoso, é a gente se mexer, né? Se nós temos um desejo no nosso coração, se nós queremos uma mudança, né? Porque tem pessoas que começam ano, entra ano reclamando, nada aconteceu, aí vai começar, estamos agora no final de mais um ano, 2025 está se findando, vai começar 26, e aí a pessoa vai querer repetir tudo que fez em 2025, a conta é a mesma, ou seja, o resultado vai ser o mesmo. Sim. Então a gente tem que buscar mesmo. Fazer a diferença é a atitude. Perfeito, né? Buscar. Dificuldade, isso aí tem em todos os lugares, eu vou mudar daqui para lá porque lá tá bom. Vai encontrar dificuldade também, porque não é o lugar, é a pessoa. Perfeito. Eu acho que se eu não tomar uma atitude, não falar, não acontece. Essa mentalidade, então, né, que através da vida de vocês, a gente contando tudo isso, a gente quer que mudanças, né, reais possam acontecer na vida de pessoas que vão ter acesso. Então, desejar para você, Diva, muito sucesso, muitas bênçãos de Deus, proteção dele, para que você continue a sua caminhada, dizer para você que nós estamos juntos, estava dizendo de você continuar lançando essa semente, também nesse campo político, porque a cidade precisa muito dessa força que você tem, né? Por exemplo, na Câmara Municipal, de 19 vereadores, nós só temos uma vereadora. Olha. E por que ter mais vereadoras? Porque a mulher pensa diferente do homem. A mulher tem uma sensibilidade diferente para discernir um projeto, uma ideia, para propor algo que eu acredito muito nessa força. Então, desejar que você continue liderando as pessoas, né, pelo bem que você já faz na igreja. Mandar um abraço para o pastor Vanderlei, que é um parceiro, que é o esposo, os filhos, a nora, né, e essa família que está aumentando. Com certeza, que bênção. 2 noras, né? Parabéns, viu? Parabéns para vocês. Voltem sempre aqui, né? Eu digo voltem porque você representa tudo isso, né? O ministério, a tua história, essa luta, que possamos ter, inclusive, mais mulheres empreendendo, né? Se inspirando em você, teve essa chama no seu coração e deu certo, né? Com todas as improbabilidades, né? Com todo um cenário difícil, a Diva superou e virou a página, né? Para melhor. Então, você também pode fazer isso, amigos, amigas que me acompanham por aqui. Diva, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Obrigada eu. Diva Ferreira, bom ter você. E claro, fique conosco nos próximos projetos, episódios. Você vai acompanhar mais histórias e mais lideranças que inspiram. Até lá.